bem com vocês? Como é que vocês estão hoje, nessa quarta-feira? Todo mundo preparado para a prova? Preparadíssimo, né? Para a prova de sexta-feira. Já resolveu tanta coisa, né? Tanto assunto, semana passada, essa semana. E hoje, como eu falei para vocês, a gente não tem assunto assim novo, né? Mas não tem problema nenhum, porque hoje a gente vai exercitar. Então eu trouxe aqui, acho que umas 10 questões para a gente fazer. Tá? Abrangendo assim, desde o que a gente viu na aula passada até da semana passada. Então, já fala sobre derivação implícita, vai falar sobre a regra da cadeia, vai falar sobre derivadas de ordem superior, vai falar sobre o teorema da função implícita, vai falar sobre taxas de variação. Então, essa aula de hoje vai deixar até você assim, bem preparado, né, para o que vem já na sexta-feira, tá bom? Então, vamos lá, sem mais delongas, vamos continuar aqui nosso assunto da aula passada primeiro, né? Na aula passada, a gente parou em taxas de variação. Então, eu comentei com vocês, né? Eu disse que o que é uma taxa de variação? Por exemplo, se você tem uma função de duas variáveis, x e y, e aí você está calculando a derivada parcial de f em relação a x, por exemplo. Isso nada mais é do que a taxa de variação daquela função, só que na direção x. Ou então, você calcula a derivada parcial em relação a y. Isso é a taxa de variação daquela função na direção y. Então, se f é uma função que te diz alguma coisa, sei lá, f é uma função temperatura, como a gente vai ver daqui a pouco. F é uma função, sei lá, lucro. F é uma função, sei, alguma coisa lá, e aí você depende de algumas variáveis, e você calcula a derivada em uma variável, você está variando naquela direção. Tá? Então, sabendo disso, deixa eu só relembrar aqui com vocês a definição, que é o que eu acabei de falar aqui no slide. Então, se você tem z, uma função de duas variáveis, a derivada parcial em relação a x é a taxa de variação em relação a x. E a derivada em relação a y é a taxa de variação em relação a y, quando a outra variável é mantida fixa. Então, até aqui nós paramos na aula passada, e agora vamos exercitar. Então, a gente vai fazer aqui pelo menos 3 exercícios de taxa de variação. E depois a gente vai voltar um pouquinho o conteúdo para ver os outros exercícios. Então, olha só, exercício número 1. Diz o seguinte: a temperatura em um ponto de uma chapa de metal é dada por... Aí está aí a função, t de x, y. O t é medido em graus Celsius, x e y estão em metros. E aí ele pergunta, ele fala, determine a taxa de variação da temperatura, ele dá um ponto, ou seja, no ponto 2, 1, na direção x e também na direção y. Então, vamos ver aqui o que ele está pedindo e vamos resolver. Primeiro, nessa questão aqui, gente, uma dica, tá? Dependendo da questão que cair na sua prova, é importante que você logo escreva aqui os dados da questão, para você mesmo não se perder. Então, por exemplo, eu vou escrever aqui a função, que é a função temperatura, vou escrever aqui como ela é, e eu escrevo o ponto aqui onde ele está pedindo, que é o ponto 2 em x, 1 em y. Pronto, agora que eu coloquei as informações todas da questão, agora eu vou ler de novo a questão para ver o que ela pede. Nesse caso, eu já sei o que ela pede. Lá em cima. Ele quer a taxa de variação da temperatura, nesse ponto que eu já coloquei, na direção x e também na direção y. Voltando para cá. Essa questão ela é interessante porque ela não diz diretamente para você. Por exemplo, eu poderia ter reformulado essa questão de um jeito totalmente diferente. Eu poderia fazer o seguinte, olha, considere a função t, que depende de x e y, com uma função dessa forma aqui. Aí eu pedia para você assim, olha, calcule as derivadas parciais. Poderia fazer isso. O resultado ia ser o mesmo. A letra B, eu falava assim, agora calcule o valor das derivadas parciais nesse ponto aqui. O resultado ia ser o mesmo. Só que não é a mesma coisa, não tem graça. Nessa questão agora aqui, do jeito que a gente colocou lá, ela não diz para você diretamente assim, olha, calcule a derivada parcial. Não, ela diz isso, mas de outro jeito. Ela fala assim, olha, tem uma temperatura, tem uma aplicação, tem uma chapa metálica, essa função diz a temperatura dentro da chapa metálica, e aí ele quer saber quanto que a temperatura está variando na direção x e na direção y. Será que a temperatura está diminuindo ou aumentando?
Será que é o mesmo valor na direção x do que na direção y? Esse que a gente vai ver agora. Então, depois que a gente reformula como aplicação, a questão faz mais sentido. Agora, note que essa informação aqui ela é interessante, né? Imagina vocês, muitos aqui vão ser engenheiros, né? Então, você tem uma chapa metálica lá, né? Está ali esquentando, né? Ou então está esfriando. E aí você tem uma função, onde essa função te dá a temperatura para cada ponto que você escolher, é uma coisa muito útil. Então, você vê que o que a gente estuda aqui, né, são coisas assim, totalmente abstratas. Apesar de que a matemática em si, quando você trabalha com ela não está preocupada em ter uma aplicação. Isso que é a beleza da matemática. A beleza da matemática é que você vai resolvendo teoremas, né, demonstrando teoremas, demonstrando proposições, e a priori você não está preocupado se aquilo vai ter uma aplicação ou não. Você vai fazer de forma lógica, de forma matemática, os teoremas e tudo mais. Depois que um físico ou um engenheiro, ou até mesmo um matemático, se preocupa se tem alguma aplicação física. Mas o que eu quero dizer para vocês é que a beleza da matemática não está em si na aplicação, isso é só um bônus. A beleza em si está justamente no abstrato dela. Então, o que eu quero dizer com isso? Que mesmo que eu não desse nenhuma aplicação para vocês, gente, ficar só no cálculo mesmo, calculando, derivadas, funções, ainda assim você ia ter importância dentro disso. Tá? Mas, enfim, aqui a gente tem uma aplicação, e eu vou calcular agora as derivadas parciais dessa função aqui, já que eu quero a taxa de variação. Aí eu venho aqui, vou calcular, del t, del x primeiro. E o que eu faço? Você já sabe, né? Então, se eu estou calculando em relação a x, então, para mim, y é uma constante. Eu vou calcular só em relação a x, aqui a derivada dela. Eu posso considerar essa função aqui como uma função quociente, já que isso aqui é um quociente, e eu posso aplicar a regra do quociente, sem problema nenhum. Pela regra do quociente, o numerador seria a derivada do de cima, só que qual é a derivada do de cima aqui? É zero. A derivada de 60 aqui em relação a x é zero. Então, seria a derivada desse vezes o de baixo, que ia dar zero, porque aqui é zero. Aí eu já venho com a segunda parte aqui, menos o de cima, que é 60, vezes a derivada do de baixo, em relação a x. Qual é a derivada do de baixo em relação a x? Derivada de 1, 0. Derivada de x ao quadrado, 2x. Derivada de y ao quadrado em relação a x, 0. Então, o numerador é esse daqui, E eu divido pelo denominador, que é 1 mais x ao quadrado mais y ao quadrado. Tá, professor, o que o senhor fez aqui? Apliquei a regra do quociente lá do cálculo 1. Tá? Nada além disso. Tá, só que agora eu posso ajeitar, né, para ficar um pouquinho mais bonito, né? Então, eu multiplico logo, 60 vezes 2x, isso aqui vai ficar menos 120x dividido por 1 mais x ao quadrado mais y ao quadrado. Tá? Então, essa é a taxa de variação da temperatura na direção x num ponto xy da chapa. É isso daqui. Agora eu venho, eu vou derivar em relação a y, né? Já que ele quer as duas derivadas. Então, isso aqui é uma resposta, isso aqui é outra resposta. Eu vou derivar agora essa mesma função, só que em relação a y. Aí vai ficar, de novo, vou aplicar a regra do quociente. Vai ficar derivado de cima, que continua sendo 0, vezes o de baixo, então não vou nem colocar, porque isso vai zerar, menos o de cima, vezes a derivada do de baixo em relação a y. A derivada disso aqui em relação a y vai ficar, aqui vai ficar 0, aqui vai ficar 0, e aqui vai ficar 2y. Coloco aqui, 2y, dividido pelo denominador, 1 mais x ao quadrado, mais y ao quadrado. Vou fazer a mesma coisa, vou multiplicar. 60 vezes 2, isso aqui vai ser igual a menos 120y dividido por 1 mais x ao quadrado mais y ao quadrado. Então, calculei as derivadas parciais, que são as taxas de variação da minha temperatura na direção x e na direção y. Nesse caso, a variação ela não é necessariamente a mesma,
dependendo do ponto que você pegar. Se você pegar um ponto onde x e y têm o mesmo valor, por exemplo, x igual a 1, y igual a 1, aí vai dar o mesmo resultado para as duas taxas de variação, nesse caso, né? Mas se você pegar qualquer outro ponto aí, provavelmente não vai dar igual. Então, o ponto que ele escolheu aqui para a gente calcular é o ponto em x ele é 2, em y ele é 1. Então, eu vou substituir nessas funções aqui, ó, esses valores. Aí eu vou calcular a taxa de variação nesse ponto. Porque vocês aprenderam lá em cálculo 1, né, que dependendo do ponto que você está na sua função, a taxa de variação ela pode mudar, né? Não necessariamente ela vai ser a mesma sempre. A mesma coisa aqui. Então, eu vou calcular para este ponto aqui essas derivadas parciais. Bom, deixa eu ver se eu consigo... Eu vou tentar fazer aqui nesse quadro ainda mesmo. Então, olha só o que eu vou fazer. Agora, eu vou calcular essa variação aqui para esse ponto 2 e 1. Então, ó, eu vou pegar essa função aqui, no lugar do x eu vou colocar 2, no lugar do y eu vou colocar 1. Aí eu venho aqui e coloco menos 120 vezes, no lugar do x eu coloco 2, dividido por 1 mais, ao invés de x ao quadrado, eu vou colocar 2 ao quadrado, mais, ao invés de y ao quadrado, eu vou colocar 1 ao quadrado. Tudo isso ao quadrado. E agora eu vou fazer essa conta. Só que eu também vou dar uma dica para vocês, até na hora da prova. Gente, na hora da prova, muitas vezes, não estou falando que é sempre, eu coloco questões que você consegue simplificar, tá? Então, tenha isso em mente. Não chegue aquele aluno que nem terminou a questão ainda, ele já chega multiplicando tudo, tudo que ele vê ele multiplica. Não faça isso. Provavelmente, durante a prova, você vai conseguir simplificar os valores. Então, por exemplo, aqui, eu poderia multiplicar logo esse com esse? Poderia, mas não vou fazer isso ainda, porque eu ainda vou fazer essa conta aqui de baixo primeiro. Aí eu vou fazer, aqui 2 ao quadrado é 4, 1 ao quadrado é 1. Então, 1 mais 4 mais 1 é 6. Então, aqui vai ficar 6 ao quadrado, que eu vou escrever assim, ó. Vou escrever assim, menos 120 vezes 2, ó, não multipliquei ainda, dividido por 6 ao quadrado. Então, vou escrever 6 vezes 6, ao invés de 6 ao quadrado. Por quê? Porque agora eu posso simplificar. Então, por exemplo, posso simplificar esse 6 com esse 120. Quando eu faço isso, ó, 120 simplificando por 6 vai ficar 20. Então, eu escrevo aqui, ó, 20. E esse outro 6, eu posso simplificar com outro 2 aqui. Aí eu simplifico 2 com 6. Aqui vai ficar 1, aqui tinha ficado 1 também, e aqui ficou 3. Pronto. Não dá mais para simplificar, então agora sim, eu vou ver aqui o que sobrou. Isso aqui vai ficar menos 20 sobre 3. Agora, cuidado, tá? Quando você está numa questão de taxa de variação, a sua resposta final ela tem que ter uma unidade. Nesse caso, no problema, ele me diz que a temperatura está em graus Celsius e x e y estão em metros. Então, como é que vai ficar a unidade aqui da temperatura, da taxa de variação da temperatura? Vai ficar menos 20 sobre 3 graus Celsius por metro. Tá? Por quê? Porque a temperatura está em graus Celsius e o x está em metro. Então, para esse ponto 2, 1, a minha temperatura na direção x está aumentando ou diminuindo? Aumentando ou diminuindo? Diminuindo. Diminuindo esse valor aqui, ó. A taxa de variação dela é menos 20 sobre 3, que dá menos 6,66 graus Celsius por metro. Tá? Então, neste instante, a taxa de variação na direção x é essa. Ok? Agora eu vou fazer para y. Então, ó, aqui termina a minha primeira resposta. Agora eu vou fazer o mesmo raciocínio, só que para y. Aí eu venho aqui, del t, del y. Eu vou substituir esse ponto na função, nessa função aqui agora, tá? Ou seja, eu quero calcular esse ponto aqui, ó, 2, 1. Então, deixa eu voltar para cá, só para a gente enxergar, ó, o que eu vou fazer? Eu vou pegar essa função aqui e vou substituir para o ponto 2 em x, 1 em y. Aí eu venho aqui e coloco menos 120 vezes 1, que agora o meu y é 1, dividido por 1 mais 2 ao quadrado mais 1 ao quadrado,
Aqui deu a mesma conta, né? Aqui embaixo. Então, vai ficar 6 ao quadrado. Então, isso aqui vai ficar igual a menos 120 dividido por 6 vezes 6. Aí eu posso simplificar. Vou simplificar aqui, ó, 120 com 6. Aqui vai ficar 20 e aqui vai ficar 1. Então, isso aqui vai ficar igual a menos 20 sobre 6. O que eu posso simplificar de novo, por 2. Então, aqui vai ficar 10, aqui vai ficar 3. E a minha resposta vai ficar menos 10 dividido para 3 graus Celsius por metro. Então, para esse mesmo ponto, na direção y, a temperatura também está diminuindo. Só que ela está diminuindo a uma taxa de menos 10 sobre 3 graus Celsius por metro, que dá em torno de 3,33. Tá? Então, para esse mesmo ponto, você olha na direção x, a taxa de variação é menos 6,6, arredondando. Só que na direção y, a taxa de variação é 3,3, arredondando. Então, você tem taxas com valores diferentes em direções diferentes. Podia ser que desse igual também, mas dependendo da questão, provavelmente vai dar diferente. E aqui a gente finaliza. Entenderam? Esse aqui acho que foi o primeiro exercício que a gente fez, taxa de variação, né? Taxa de variação é bom que dá para aplicar em muitas coisas, né? Aqui, ó, uma temperatura de uma chapa metálica. A próxima agora é uma aplicação de estudo dos gases. Exercício 2. Então, vamos ver, ó, exercício 2 agora. Uma nova questão, falando sobre gases, né? Então, ó, a pressão P, ó, aqui eu já estou te dando as unidades, tá? A pressão, que eu estou chamando de P, está em quilopascal. O volume, que eu estou chamando de V, está em litros. E a temperatura, que eu estou chamando de T, está em kelvins. Então, a pressão, o volume e a temperatura de 1 mol de um gás ideal relaciona-se pela equação aproximada. Então, se você pegar a pressão e multiplicar pelo volume, isso é aproximadamente 8 vezes a temperatura. Isso aqui eu aproximei, tá? O valor acho que era 8,332 mais ou menos, mas eu simplifiquei só para a gente não ter que... não precisa de todos esses detalhes, né? Então, coloquei aqui 8. Então, tá. Então, você tem essa equação aqui que ele já lhe dá, onde relaciona a pressão, o volume e a temperatura de 1 mol de um gás ideal. Aí tá, agora bora ver o que ele está pedindo. Determine a taxa de variação da pressão quando a temperatura é 300 kelvins e está aumentando com a taxa de 0,1 kelvins por segundo e o volume é 100 litros e está também aumentando com a taxa de 0,2 litros por segundo. Preste atenção porque as unidades estão lhe falando muita coisa. Então, numa questão dessa, você tem que ler com calma e, mais uma vez, pegue o seu caderno e coloque os dados da questão. O que ela está lhe falando, tá? Com calma, com tranquilidade. Depois você pensa em resolver. Tá? Primeiro, você olha para a questão, vê os dados, depois você pensa o que ela te pede. Tá? Então, de início, ó, por exemplo, a primeira coisa que eu vou fazer aqui é colocar só os dados da questão. Tá aqui, dados. Ó, aí eu vou ler aqui junto com vocês. Ó. Vou partir para o segundo parágrafo. Diz assim, ó, a temperatura é 300 kelvins. Então, em um dado instante, a temperatura é 300 kelvins. Pronto. Que mais? Ela está aumentando a uma taxa de 0,1 kelvins por segundo. Isso é quem? A temperatura que está aumentando. Isso é que nem no cálculo 1. Lembra quando você tinha lá uma variável que estava variando, né? Em relação ao tempo, por exemplo, né, que aí é segundo, como é que você escrevia essa informação? Né? Ó, é 0,1. Bora aqui para o quadro rapidinho agora. Ó, porque eu vou colocar aqui, ó, é 0,1. Só quero saber o que é 0,1, porque lá está assim, 0,1 kelvins por segundo. A unidade já está te dizendo, aqui está te falando tudo o que tu precisa. Porque está falando que a temperatura está aumentando. Quando você ouvir a palavra aumentando ou diminuindo, quer dizer que ela está variando. Então, isso aqui é uma taxa de variação. Então, a taxa de variação da temperatura é essa daqui. Se ele falou que está aumentando, é porque isso aqui é positivo.
Se ele dissesse está diminuindo, é porque você ia colocar esse valor aqui, ó, como negativo. Então, isso daqui, ó, 0,1 kelvins por segundo, é a taxa de variação da temperatura em relação ao quê? Em relação à pressão? Não, porque se fosse em relação à pressão, aqui ia estar kelvins por quilopascal. Ah, então, é em relação ao volume? Não, porque se fosse em relação ao volume, aqui ia estar kelvins por litro, mas está kelvins por segundo. Então, é a variação da temperatura em função do quê? Do tempo, tá? Então, nesse caso, ó, você pode escrever assim, ou você escreve ΔT, né? Só que T maiúsculo de temperatura, T minúsculo de tempo. Só que, caso você esteja na dúvida, você pensa, será que a temperatura depende de mais gente do que o tempo? Se você estiver na dúvida, pode colocar assim, mas nesse caso, eu já garanto para você que nós vamos escrever assim, ó, dt. Por que eu estou escrevendo assim? Porque você vai ver que a temperatura, nesse caso aqui, ela só depende do tempo. Na verdade, a pressão, a temperatura e o volume, eles se relacionam por aquela equação, mas cada um deles só depende do tempo. Conforme o tempo passa, essas constantes, elas aumentam ou diminuem. Essas grandezas, elas aumentam ou diminuem. Então, ó, já que ela só depende do tempo, vou escrever dt. Ah, professor, na prova eu coloquei ΔT. Tem problema? Não, não tem problema. Só anotação. A rigor, a gente não vai ser tão rigoroso assim. Então, na prova eu coloquei tá, não tem problema. Mas aqui, ó, já estou usando a forma correta. Então, é dt. Só que T de temperatura e T de tempo. Então, ó, essa variação da temperatura em relação ao tempo assume esse valor para um determinado instante lá. Então, ó, já coloquei mais um dado aqui que eu precisava. Que mais? Quais são os outros dados? Bora voltar para a questão agora. Bora voltar para o nosso slide para ver o que mais ele me diz aí. Ó, ele diz, e o volume é 100 litros e está, de novo, aumentando com uma taxa de 0,2 litros por segundo. Então, venho aqui, escrevo que o meu volume, para um dado instante, ele é 100 litros. E olha a unidade, litros por segundo. Então, é a variação do volume em relação ao tempo. Então, vou escrever aqui, ó, dV dt igual, como ele está aumentando, então é positivo, então vai ficar 0,2 kelvins por segundo. Pronto. Então, aqui, ó, eu tenho todos os dados que a questão me pede, né, que a questão me dá. O que ela está me pedindo? Ela está me pedindo a pressão nesse mesmo instante. Ele quer a pressão. Ele não quer a taxa de variação da pressão, não, ele quer a pressão. Não é isso? Ou ele quer a taxa? Ah, não, desculpa, ele quer a taxa de variação. Deixa eu voltar aqui, vamos voltar aqui para o slide. Ó, determine a taxa de variação da pressão. Tá, então é isso que ele está pedindo, a taxa de variação da pressão. Então, ó, o que ele quer é isso daqui, ó. Ele quer dP dt. Ou seja, ele quer saber o quanto que a pressão está aumentando ou diminuindo. Pronto, agora sim. Já coloquei aqui tudo que eu precisava. Ó, então, ele me dá esses dados aqui. Ele quer saber isso daqui. E a relação que ele me dá é essa. Ele fala que a pressão vezes o volume é igual a 8 vezes a temperatura. Então, primeiro passo, caiu na prova de vocês uma questão dessa, você não se desespera, você escreve lá na sua provinha, ó, aqui, ó, dados da questão, escreveu tudinho aqui, pá. O que ele está pedindo? Isso daqui. Aqui, né? Obrigado. Aqui eu errei, aqui é a unidade, tá, gente? Litros por segundo. Aqui, ó, litros por segundo. Pronto. Que o por segundo era aqui. Beleza. Então, ó, primeiro passo, anotei tudo que ele me deu. Os dados. Coloquei aqui. Pronto. Anotei a equação que ele me deu, ou seja, a relação entre essas grandezas. E coloquei o que ele pede. O que eu vou fazer agora? Ora, se ele está pedindo a derivada aqui, ó, da pressão em relação ao tempo, e eu tenho essa minha relação aqui, o que eu vou fazer? Eu vou ter que aplicar a regra da cadeia para isso aqui que ele me deu. Como é que eu vou fazer isso? Olha, você não tem aqui 3 variáveis, né? Você não tem pressão, volume e temperatura. Do jeito que está aqui, por exemplo, eu poderia olhar a temperatura como uma função que depende da pressão e do volume. Não poderia? Por exemplo, ó, eu poderia isolar a minha temperatura. Aí eu vim aqui, ó, isolar a temperatura. Ia ficar 1 sobre 8
vezes pressão vezes volume. Nesse caso aqui, que eu isolei a temperatura, o que eu fiz? Eu escrevi a temperatura como sendo uma função que depende da pressão e do volume, quando eu fiz esse isolamento aqui. Aí eu poderia aplicar a regra da cadeia aqui. Então, nesse caso, quem seria? Porque a temperatura depende da pressão e do volume, mas a pressão e o volume, cada um depende do tempo. Então, a gente tem o caso 1, lá da regra da cadeia. Então, como é que ficaria nesse caso aqui? Eu colocaria assim, ó. Quem seria o dt/dt? Seria a derivada parcial de t em relação a p vezes derivada de p sobre dt, mais derivada parcial de t em relação a v vezes dv dt. Esse que seria, só que eu estou esquecendo aqui 1 sobre 8, né? 1 sobre 8 ele está aqui também. Vou tentar encaixar ele por aqui. Ele está bem aqui escondido, 1 sobre 8. Pronto. A gente não vai usar isso aqui ainda, que eu ainda vou explicar uma coisa para vocês. Ó, então, eu apliquei a regra da cadeia aqui. Tá? Apliquei a regra da cadeia. Então, quem seria dt/dt? Seria del-t, del-p, dp, dt, del-t, del-v, dv, dt. Ok? Beleza. Quem é del-t, del-p? Ou seja, olha para essa equação aqui. Se você está variando t em relação à pressão, então v sobre 8 é constante e você deriva p. Qual é a derivada de p em relação a p? Vai ficar só o volume sobre 8, porque a derivada de p em relação a p é 1. Então, ó, isso daqui vai ficar assim. Deixa eu apagar aqui. Ah, acho que já sei como economizar espaço aqui. Já sei o que eu vou fazer aqui. Deixar assim mesmo como está. Ó, aqui era del-t, del-p, ou seja, a derivada de t em relação a p. Só que quando você deriva isso aqui em relação a p, v sobre 8 é constante. Então, vou escrever aqui, ó, v sobre 8. V sobre 8 é constante. A derivada de p em relação a p é 1. Então, o resultado vai ser isso daqui, v sobre 8, vezes dp dt. Mas, quem é que estava bem aqui? Bem aqui estava a derivada de t em relação ao volume. Quando você olha para essa expressão aqui e deriva em relação ao volume, o que acontece? O resto é constante, ou seja, P sobre 8 é constante, você vai derivar o volume em relação ao volume, que é 1. Então, aqui vai ficar, ao invés de ficar isso aqui, vai ficar P sobre 8. Entenderam, gente? Se não, eu faço mais devagar, porque eu tentei usar o espacinho, às vezes eu tento economizar espaço, às vezes eu trabalho um pouquinho, né? Mas o que foi que eu fiz aqui? Ó? Apliquei a regra da cadeia. Aqui era a derivada parcial de t em relação a p. Ou seja, se você derivar isso aqui parcialmente em relação a p, vai ficar só v sobre 8. Tá? Então, aqui ficou v sobre 8. E aqui era a derivada de t em relação a v. Quando você deriva isso aqui em relação a v, fica só p sobre 8. Então, eu obtive essa equação bem aqui, ó. Tá? Só que, olha para cá agora. Depois que eu apliquei a regra da cadeia, eu obtive isso daqui. Aí você vai se perguntar o seguinte, eu tenho a derivada de t da temperatura em relação ao tempo? Sim ou não? Nos meus dados, olha para os meus dados. Eu tenho a derivada de t em relação ao tempo? Tenho, né? Está bem aqui, ó. Bem aqui. Eu tenho. Tá, então, essa daqui eu tenho. Agora aqui, eu tenho volume nos meus dados aqui? Olha lá para o meu dado. Tem volume? Tenho, né? Está bem aqui. Então, esse aqui eu tenho também. Eu tenho a derivada da pressão em relação ao tempo nos meus dados? Não, mas é o que eu quero achar, não é? Então, tinha que aparecer. Então, aqui, beleza, ele tinha que aparecer mesmo. Agora aqui, eu tenho a pressão nos meus dados? Sim ou não? Aqui nos meus dados, eu tenho a pressão? Ele me deu a pressão diretamente? Não. Aí você coloca um xzinho aqui, ó. Eu tenho a derivada do volume em relação ao tempo nos meus dados? Sim ou não? Tenho, né? Então, esse aqui eu tenho. Então, olha só essa pressão aqui que está de intrusa, digamos assim, está de intrusa. Tudo bem, mas você consegue achar a pressão usando essa equação aqui? Consegue, né? Porque ele te dá o volume, ele te dá a temperatura, eu acho a minha pressão. Aí você acha a sua pressão usando essa equação, depois você joga nessa fórmula para achar isso daqui.
Só que eu, particularmente, acho que essa resolução seria a resolução mais demorada. Ou seja, eu cheguei aqui só para dizer para vocês que a gente não vai fazer assim. Mas, estou mostrando para vocês por quê? Porque, provavelmente, a primeira coisa que você faria de uma questão dessa era isso daqui, que eu estou fazendo. Muito provavelmente é isso que você ia fazer. Só que eu cheguei até aqui para dizer para vocês, olha, gente, esse caminho aqui é o mais demorado. Então, eu não vou pegar esse caminho. O que eu vou fazer aqui? Olha só. Vou apagar. Vou apagar. Olha só. Se ele me deu a temperatura e me deu a variação da temperatura, se ele me deu o volume e me deu a variação do volume, e eu quero trabalhar aqui com a minha pressão, sabe o que eu vou fazer? Eu venho aqui e vou isolar a pressão nessa equação. Quando eu isolo a pressão, fica assim, ó, pressão igual a 8 vezes T sobre V. Eu vou trabalhar com esta equação. É aqui que eu vou aplicar a regra da cadeia. Do jeito que eu escrevi aqui, a pressão que depende do tempo e do volume. E o tempo e o volume dependem do tempo. Então, eu vou aplicar a regra da cadeia nesta expressão aqui. Como eu vou aplicar a regra da cadeia nessa expressão aqui, é importante que eu saiba calcular a derivada parcial da pressão em relação ao tempo e a derivada parcial da pressão em relação ao volume. Então, é o que eu vou fazer antes de aplicar a regra da cadeia. Então, venho aqui, ó, escrevo. Quem é a derivada parcial da pressão em relação à temperatura? Nessa expressão aqui, gente. Se eu quero derivar a pressão em relação à temperatura, então o resto é constante, ou seja, 8 sobre V é constante. E eu vou derivar T em relação a T, que dá 1. Então, a derivada parcial é isso daqui. Agora, eu vou derivar essa mesma função em relação ao volume. Então, nesse caso, ó, 8T é constante para mim. Então, vai ficar 8T. Qual é a derivada de 1 sobre x? Menos 1 sobre x quadrado, né? Porque 1 sobre x é a mesma coisa que x elevado a menos 1. Você desce menos 8 mais, pois é. Então, fica aqui, ó. Então, aqui vai ficar menos 8t sobre v quadrado. Entender essa parte aqui? Então, tá. Então, aqui eu só isolei a pressão e calculei as derivadas parciais. Agora que eu vou aplicar a regra da cadeia. Então, eu vou ali para outro quadro. Aí você pergunta, professor, por que o senhor não fez logo do jeito que o senhor ia fazer? Aí eu falo, gente, é porque intuitivamente a gente sempre, nessa questão, por exemplo, 90% de chance que você ia pelo caminho mais longo. E aí eu quero mostrar para você que antes de você já fazer do jeito que você acha, você para um pouquinho, vê qual é o melhor caminho. Aí depois que você analisa o melhor caminho, fica muito mais fácil para você. Ó, então vamos lá. Pela regra da cadeia. Então, pela regra da cadeia, se eu quero calcular a derivada da pressão em relação ao tempo, como é que vai ficar? Vai ficar del P, del T, vezes dt, dt. Só que aqui é T maiúsculo, T minúsculo. Mais del P, del V, vezes dV, dt. Eu já calculei lá no terceiro quadro quem é del P e del T. E já calculei quem é del P e del V. Bora voltar para cá. Del P e del T é 8 sobre V. Então, é isso que eu vou colocar lá. Del P e del V é 8t sobre v quadrado. É isso que eu vou colocar lá. Menos, tá? Menos aqui. Então, aqui vai ficar dp dt vai ser igual, cadê? Eu já esqueci. 8 sobre v. 8 sobre v. Aí, aqui eu deixo do jeito que está aqui, tá? dt, dt. Aqui vai ficar menos por causa daquele resultado lá. Então, vai ficar menos 8t sobre v quadrado, e aqui eu mantenho também, ou seja, dv dt.
E agora? Agora que eu cheguei nessa parte aqui, eu tenho que ver se eu tenho tudo isso. Ele me deu o volume lá naqueles meus dados, sim ou não? Sim. Ele me deu a variação da temperatura em relação ao tempo lá, sim ou não? Sim. Ele me deu, o volume já perguntei, ele me deu temperatura lá? Sim, também. Ele me deu a variação do volume em relação ao tempo lá? Sim, também. Então agora é só substituir aqui, 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 e aí você vai achar o resultado. Você vai achar o que você quer, ó. Você quer a variação da pressão pelo tempo. Aí, vou fazer aqui. Vou colocar assim, para. Ele não me disse qual é o instante, né? Se é o instante t igual a 1 hora, t igual a 1 minuto. Então, já que ele não me disse o instante, eu vou escrever assim, ó, para t igual a t0 dado. Né? Já que ele não me disse, vou escrever assim. Então, para esse tempo aqui que ele me deu, um determinado instante, como é que ficaria? Bom, para economizar aqui, ó, eu vou colocar, ou não, vou fazer direto. Então, vai ficar, o volume aqui que ele me deu é 100. Então, vai ficar 8 sobre 100, 8 sobre 100, vezes dt, ele me deu também, é 0,1. 0,1 é a mesma coisa que 1 sobre 10. Então, vou escrever assim, ó, 1 sobre 10. Aí, menos 8 vezes a temperatura, que ele me deu também é 300. Então, vou colocar 300, dividido pelo volume ao quadrado. O volume é 100. Tá? Então, vai ficar 100 vezes 100. Vou escrever 100 vezes 100. Vezes a variação do volume pelo tempo, que ele me deu também, e é 0,2, que é a mesma coisa que 2 sobre 10. Entenderam, gente? Então, só substituir os dados lá, conforme o que ele me deu, eu substituí aqui. E agora? Agora eu vou ter que calcular. Aí eu venho aqui, ó. Eu posso simplificar esse 0 com esse 0, posso simplificar esse 0 com esse 0. Aí aqui, ó, vai ficar igual 8 sobre 100 vezes 10 é 1000. Posso deixar o 1000 aqui. Menos, agora aqui, eu tenho 8 vezes 3. 8 vezes 3, 24. 24 vezes 2, 48. Então, menos 48 sobre 100 vezes 10 sobre 1000. Tá? Aí eu faço 8 menos 48. 8 menos 40, já que o denominador é igual, 8 menos 48 vai ficar menos 40. Então, menos 40 sobre 1000. Aí, ó, agora que deu 40, aqui eu posso simplificar. Então, o resultado final ficou menos 4 sobre 100, que eu vou escrever menos 0,04. Então, aqui vai ficar igual a menos 0,04. O quê? Qual a unidade aqui? Vai ser quilopascal, porque eu estou com a pressão aqui. Quilopascal por o quê? Por segundo. É a taxa de variação pelo tempo. E pronto. Ou seja, para esse instante, a minha pressão ela está diminuindo. O valor de menos 0,04 quilopascal. Claro que se eu colocasse em pascal, fica menos 40 pascal, mas enfim, já deixa assim mesmo. Tá? Então, nesse instante, a minha pressão ela está diminuindo. Lembrando que a temperatura e o volume, eles estão aumentando. E a pressão está diminuindo para esse determinado instante. Tá? Ó, aqui deu positivo, mas nosso resultado lá deu negativo. Até porque, para fazer sentido aqui até a fórmula. Né? É isso, gente. Alguma dúvida? Gostaram da questão? Muito boa, né, essa questão. Questão de prova, né? Essa aí é uma questão boa de prova. Então tá, vamos para a última questão. Exercício 3. Última dessa parte só, tá? Ainda tenho 7 questões aqui. Vamos lá. Olha só, o comprimento, a largura e a altura de uma caixa, né, variam com o tempo. Ó, então, ele já está te falando. Você tem aí uma caixa, conforme o tempo está passando, a largura, o comprimento e a altura estão mudando.
Em um determinado momento, as dimensões são, aí ele me dá a dimensão para B, para A e para H. E ele diz também que, nesse momento, A e B estão aumentando a uma taxa de 20 centímetros por segundo e a altura está decrescendo a uma taxa de 30 centímetros por segundo. Tá? Nesse instante, encontre a taxa de variação do volume da caixa em relação ao tempo, do volume. Então, mais uma vez, a primeira coisa que eu vou fazer é escrever os dados da questão. E aí ele me deu um monte de dados, um monte de informação. Exercício 3. Primeiro ele me deu as dimensões da caixa em determinado instante. Então, para um certo instante, o A ele é 2 metros, que é o que está escrito aí. O B é igual a 1 metro, que é o que está escrito aí na questão. E a altura também vai ser 2 metros. Para esse mesmo instante, ele me deu as taxas de variação também. Ele me deu a taxa do A e do B. É uma taxa de 20 centímetros por segundo. E o H está decrescendo uma taxa de 30 centímetros por segundo. Tá? Então, nesse caso, olha para a unidade. Não é centímetros por segundo? Então, o que é isso daí? Essa é a minha derivada dA dt. É a minha derivada dA dt. Porque o A ele é o comprimento, né? E está variando pelo segundo. Então, fica dA dt, só que olha só, aqui ele diz que está aumentando, então, vou colocar mais 20 centímetros por segundo. Então, essa é a taxa de variação para esse instante. Para B, a mesma coisa. Então, escrevo aqui, dB dt igual a 20 centímetros por segundo. E o H está diminuindo. Então, coloco assim, dH dt. Já que ele está diminuindo, então, vou colocar assim, menos quanto? 30 centímetros por segundo. Então, escrevo aqui 30 centímetros por segundo. Esses são os dados da questão. O que ele pede na questão é a variação do volume pelo tempo. Então, ele quer isso aqui, dV dt. Ele quer descobrir isso daqui. Nessa questão, você tem que tomar um pouco de cuidado. Por isso que é bom, a primeira coisa que você deve fazer é escrever os dados da questão. Olhe para os dados da questão e eu te pergunto o seguinte, as unidades estão batendo? Não, né? Por quê? Porque aqui está em metro e aqui está em centímetro. Então, nesse caso, ou você passa esses aqui para centímetro ou esses aqui para metro. Tanto faz. Vou colocar esses aqui para metro. Então, nesse caso, 20 centímetros por segundo ficaria 0,2 metros por segundo. Aqui a mesma coisa, 0,2 metros por segundo. E aqui ficaria menos, porque está diminuindo, 0,3 metros por segundo. Então, olha que interessante. Para esse instante, tanto o comprimento quanto a largura estão aumentando, mas a altura está diminuindo. Aí ele quer saber como é que o volume está se comportando. O que vocês acham, né? Será que o volume está aumentando ou diminuindo nesse momento? Ah, professor, 2 estão aumentando, 1 está diminuindo. Então, o volume está aumentando. Mas cuidado, porque o que está diminuindo mais do que os outros aqui. Aqui está aumentando 20 centímetros, só que aqui está diminuindo 30 centímetros por segundo. Então, não sei ainda. Então, vou ter que calcular aqui a taxa do volume pelo tempo. Vou fazer aqui no outro quadro. Ora, qual é a relação? Ele não me disse, né? Na questão anterior, ele me disse qual era a relação entre as grandezas. Aqui ele não me disse nada. Mas você sabe, né? Você tem uma caixa. A caixa é um paralelepípedo. Você quer calcular o volume dela. O que você faz? Você multiplica as três grandezas. O comprimento vezes a largura vezes a altura. É isso que você faz. Aí, então, você vem aqui, e você sabe que o volume ele é igual ao comprimento vezes a largura vezes a altura. Ou seja, o volume ele é uma função que depende diretamente do comprimento, da largura e da altura. Então, ele é uma função de 3 variáveis. Só que cada uma dessas aqui depende do tempo. Então, aqui você tem o caso 1 da regra da cadeia. Então, vou aplicar aqui a regra da cadeia. Vou fazer o seguinte, Quem vai ser o dV dt?
aplicando a regra da cadeia, vai ser del V, del A, vezes dA, dt. Acabou aqui? Não, né? Mais del V, del B, vezes dB, dt. Mais del V, del H, vezes dH, dt. Agora eu vou calcular essas derivadas parciais aqui, ó. Essa e essa. Então, como é que vai ficar essa minha expressão? Vai ficar assim. Gente, qual é a minha derivada parcial de V em relação a A? Se eu estou derivando em relação a A, BH é constante. A derivada de A em relação a A é 1. Então, vai ficar só BH. Então, BH vezes dA, dt. Mais derivada de V em relação a B. Então, A e H é constante, derivada de B em relação a B é 1. Então, vai ficar AH, dB, dt. E aqui a mesma coisa. Derivada em relação a H, vou derivar só o H, vai ficar 1, vai ficar só AB. Vai ficar AB, dH, dt. Eita, pessoal, ficou muito grande. Não tem problema. Ó. O importante é que a gente tenha os dados, né? Eu tenho o valor de B para esse instante aí que ele me deu, lá no outro quadro. Tem o valor de B? Tenho. Tem o valor de H? Tenho. Tem o valor de A? Tenho. E as taxas de variação? Tem a taxa de variação de A, de B e de H? Tenho. Tem todas as informações. Então, é só jogar aqui e calcular. Tá? Então, é isso que a gente vai fazer. Tem que usar outro quadro. Então, ó, para o instante t0, quem é o meu dV dt no instante que ele me deu? Bora calcular. O primeiro vai ficar B, lembra, ó, o que eu vou falar lá, estou tirando daqui, tá, gente? Estou tirando dessa expressão aqui. Então, eu substituir, ó, quem é B, quem é H e quem é essa taxa de variação de A em relação a T. Então, o B é 1, o H é 2. Então, vai ficar 1 vezes 2, vezes a taxa de variação de A em relação a T, que é 0,2. Então, vai ficar 2 sobre 10. Mais, aí depois eu vou ter A vezes H. O A e o H são 2. Então, vai ficar 2 vezes 2, vezes a taxa de variação de B em relação a T, que é 0,2. Então, vai ficar 2 sobre 10. Por último, aqui ó, eu já vou colocar o menos, por causa que dH dt é menos 0,3. Então, vou deixar o menos aqui. Aí, ali vai ficar, cadê o que eu tenho? A vezes B. O A é 2, o B é 1. Então, vai ficar 2 vezes 1 vezes 3 sobre 10, que é 0,3. Pronto. Substitui todo mundo. Agora, eu vou calcular esse valor. E aqui eu venho. Isso aqui é igual. 1 vezes 2 vai ficar 4. Então, 4 sobre 10. 2 vezes 2 vai dar 8. Então, 8 sobre 10. Menos 2 vezes 3 é 6. Então, é 6 sobre 10. Aqui é o mesmo denominador. Então, 4 mais 8 é 12. 12 menos 6 é 6. Então, isso aqui vai dar 6 sobre 10. Que é a mesma coisa que 0,6. Qual é a unidade aqui dessa taxa de variação? Qual é a unidade do volume? Se todo mundo está em metro. Metro cúbico, né? Então, vai ficar metro cúbico por segundo. Muito bem. Entenderam essa questão? Entenderam todas as questões de taxa de variação? Então, tá bom. Então, a gente encerra a taxa de variação. Agora eu vou pegar o slide de hoje, que isso aqui era da aula passada. Vou trocar aqui. Então, como eu disse, na aula de hoje a gente vai fazer uma revisão. Claro que a revisão já começou de certa forma, né, porque a gente acabou de resolver 3 questões, mas eu trouxe outras aqui dos assuntos anteriores.
Depende do tempo, é claro que a gente vai ter que pular uma ou outra, mas tem problema. Então, ó, eu vou começar então pelo exercício 2, mas eu vou mostrar um para vocês. Ó. O exercício 1 seria esse daí. Ó. Seja f, essa função, ela é a função raiz de x² mais y². Você já conhece ela muito bem, né? Creio que muitos aqui já tiveram que trabalhar com ela na prova. Aí, ó, letra A. Calcule as derivadas parciais de f para x e y diferente de zero. Você ia ter que aplicar aqui as derivadas parciais. Letra B. Verifique se as derivadas parciais existem nesse ponto. Tá? Então, isso aqui é uma boa questão. Mas eu vou pular ela. À tarde, pode ser que eu não pule ela. Qualquer coisa, você pode ver o vídeo da tarde também. Eu vou tentar mesclar um pouquinho as questões que eu vou trabalhar com vocês, tá bom? Tanto da manhã quanto da tarde. Então, aqui agora a gente vai fazer logo a 2. Então, considere a função g de xy é igual a x mais y sobre x² mais y², se x e y não é o ponto 0, 0, e ela é 0 se eu estou na origem. O comando é o mesmo. Letra A. Calcule as derivadas parciais de g para um ponto que não é a origem. Então, vamos lá. Vamos resolver essa questão. Vou colocar ela aqui. Ó, na letra A você já está vendo, né? Na letra A eu quero que você calcule as derivadas parciais e depois a gente vai verificar se existe no ponto 0, 0. Então, aqui eu só vou escrever mesmo a função. A gente já sabe o que a gente quer. Então, quem é g de xy? É a função x mais y dividido por x² mais y². Isso para xy diferente do 0, 0 e 0 se xy é igual a 0. Pronto. Então, está aqui a questão. Ele me dá essa função, na letra A ele quer calcular as derivadas parciais. Não tem problema, né? No caso da letra A, na letra A, se o xy é diferente de 0, 0, então eu vou ter essa função bem aqui, ó, essa função de cima. Então, eu vou derivar parcialmente essa função de cima. Isso que eu vou fazer. Como a função de cima, para o ponto que não é o 0, 0, ela não tem problema nenhum, ela não tem restrição nenhuma, já que eu estou considerando que esse ponto não é a origem, então eu aplico as regras de derivação que eu conheço. Aí eu venho aqui, ó, quando eu derivo o g em relação a x, eu aplico a regra do quociente. Então, isso aqui vai ficar derivada do de cima em relação a x. Derivada de x em relação a x é 1, e aqui vai ficar 0. Então, aqui vai ser 1, vezes o de baixo sem derivar. Então, vai ficar x² mais y², menos o de cima, sem derivar, vezes a derivada do de baixo em relação a x. Aqui vai zerar, aqui vai ficar 2x. Vou colocar aqui 2x. Dividido pelo de baixo, que é x² mais y² ao quadrado. E agora, ó, eu posso pegar e só distribuir aqui. Vou distribuir esse com esse com esse. Isso aqui vai ser igual a x² mais y². Aqui vai ficar menos 2x², menos 2x², e aqui vai ficar menos 2xy. Dividido por x² mais y² ao quadrado. Então, aqui, ó, só fiz distribuir esse 2x com esse, ficou menos 2x², esse 2x com esse, ficou menos 2xy. E agora, ó, aproveito para juntar aqui, ó. Eu posso juntar esse com esse. Isso aí vai ficar igual. Aqui, ó, como eu tenho 1 menos 2, vai ficar menos 1. Então, vai ficar y² menos x² menos 2xy. Dividido por x² mais y² ao quadrado. Acabou aqui. Tá? Isso é derivada parcial em relação a x. E em relação a y? Em relação a y, eu vou aplicar o mesmo raciocínio.
Vou fazer um pouco mais rápido aqui. Vou derivar o de cima em relação a y, vai ficar 1 de novo, vezes o de baixo. Vai ficar x² mais y², menos o de cima, sem derivar, vezes o derivado de baixo, que é 2y. Então, vou colocar 2y aqui. Dividido pelo de baixo ao quadrado. E aqui, de novo, eu posso distribuir esse com esse com esse. Aqui vai ficar menos 2y², que eu posso fazer 1 menos 2 é menos 1. Então, nesse caso aqui, vai ficar x² menos y² menos 2xy dividido por x² mais y² ao quadrado. Tá? Deu diferente, né? Deu um pouco igual, mas bem aqui, ó, você tem o menos y², que é menos x², tá? Então, essas são as derivadas parciais para aquela função, quando x e y não é zero. E quando é zero, será que existe a derivada parcial? É isso que a gente vai calcular. Aí você já percebe, ó, aqui eu já terminei a letra A. Esses são os resultados. Você já percebe que em 0, 0 tem um ponto de transição. Então, toda vez que isso acontece, obrigatoriamente você vai ter que fazer o quê? Você vai ter que calcular pela definição. Então, eu vou calcular as derivadas parciais em zero pela definição. Aí eu venho aqui. Toda vez que eu falo definição, eu já vejo alegria no olhar de vocês já. Por isso que eu gosto de trazer questão de definição, entendeu? Eu vejo o brilho já nos olhos. Aí eu falo, eu sei que o pessoal gosta de definição, por isso que eu trago aqui. Então, ó, derivada parcial de g, vou calcular em relação a x primeiro, no ponto 0, 0. Como é que é isso daqui? Pela definição, isso aqui é o limite, quando h tende a 0, de g de... Como eu estou em relação a x, então aqui ficaria h mais 0. Só que h mais 0 é h. Então vai ficar gh, o y vai ficar paradinho no 0, menos g de 0, 0, dividido por h. Quanto é g de 0, 0? Aí, pela minha função, é 0. Então, isso aqui é 0. Quem vai ser o g de h0? Você vem aqui na sua função, ó, porque, ó, desculpa, aqui o h ele tende a 0, mas ele não é 0. Então, esse ponto aqui não é a origem. Não é. Então, eu vou ter que usar a função de cima aqui, ó. Aí, eu vou ter que pegar a função de cima e substituir no lugar do x o h, no lugar do y o 0. Então, vai ficar assim. Isso aqui é igual. Em cima, né, vai ficar h limite. Acho que eu vou fazer aqui embaixo. Só por causa do espaço. Então, aqui vai ficar limite quando h tende a 0. Aqui, quando eu for substituir h a 0, vai ficar h mais 0 dividido por h ao quadrado mais 0 ao quadrado. Isso é a função, só que eu ainda divido por h, tá? Ainda divido por h. Então, isso daqui, ó, para economizar espaço, já que é mais 0, então já sei que é h sobre h ao quadrado, dividido por h, ou seja, o outro h vai aparecer bem aqui, ó, vezes h. Tá? E agora eu vou simplificar esse com esse. Então, ó, o meu limite para h tendendo a 0 vai ficar 1 sobre h ao quadrado. Quanto é esse limite aqui? Quanto é que vai dar? Ó, quando o h está tendendo a 0, esse limite tende a quanto, gente? Mais infinito, né? Então, isso daqui, ó, é mais infinito. Tanto pela direita quanto pela esquerda, né? Porque aqui está h ao quadrado. Então, esse aqui vai dar mais infinito. O limite existe? Olha, você aprendeu lá em cálculo 1, né? Quando dá infinito, assim, a priori, o limite não existe, né? Para o limite existir, tem que dar um valor certo. Porém, quando dá um valor assim, por exemplo, mais infinito, apesar do limite não existir, a rigor, mas você sabe o que está acontecendo aqui. Você sabe como a função está se comportando,
né? Então, é como se a função derivada aqui, como ela é função derivada, é como se o coeficiente angular ele fosse tendendo para um valor muito grande, né? Tão grande quanto você queira. Mas, enfim, deu mais infinito. Agora, para y, né? Não tinha que fazer. Só que y vai dar o mesmo resultado, tá, gente? Então, vou deixar para casa. Vai dar o mesmo resultado. Vocês vão fazer aqui, ó. Para y, né? O que vai mudar? Vai ficar 0h. Só que quando você colocar 0h ali naquela função, vai ser a mesma coisa. Vai ficar h sobre h quadrado sobre h, que vai ficar isso daqui, você simplifica, tá? Então, continua na casa de vocês, tá? Então, você coloca aí. Oi, Jorge. Jorge, você pode ir no microfone, por favor, que a sua dúvida pode ser a dúvida dos outros. Você vai ali rapidinho, aí a gente aproveita, né, a sua dúvida para explicar para os outros também, que às vezes o professor sai fazendo tudo rápido, né? Sai a conta. Vai lá, Jorge, diga seu nome, seu curso. Tá, professor, bom dia. Me chamo Jorge, sou do curso de Engenharia Civil. Eu não entendi quando você colocou esse limite de h tendendo a 0, h sobre h, né? Aí você botou h quadrado vezes 0 ao quadrado. Aí depois você trocou e botou h quadrado vezes h. Eu não entendi essa parte. Aqui, né? Isso. Tá, vamos lá. Vou fazer devagar. Isso aqui, gente, é mal de professor. O professor quer terminar, vê que o tempo está acabando, ele começa a pular aqui as... Tá, vamos lá, Jorge. Olha só. A gente estava aqui, né? Ó, eu até pulei uma etapa, né? Porque daqui, o que tinha que acontecer? Eu tinha que fazer isso daqui, ó. Limite, quando h tende a 0, de g de h0 sobre h, né? Porque aqui deu 0, tinha que ficar assim. Aí, quem é o g de h0? Aí você vem aqui, aí substitui x por h, y pelo 0, né? Então, aqui vai zerar, vai ficar só h sobre h quadrado. Então, só esse g de h0 é isso aqui, h sobre h quadrado. Só que aí eu ainda tenho que dividir por h, né? Então, eu viria aqui, ó, ainda tinha que pegar essa expressão, que é o g de h0, e dividir por h. Aí, só que na hora que eu for dividir uma fração por isso daqui, o que você faz? Você mantém essa e multiplica pelo inverso dessa. O inverso de h é 1 sobre h. Então, na hora que eu for multiplicar esse valor por 1 sobre h, esse h vai aparecer aqui embaixo multiplicando. Entendeu? Aí foi isso que eu fiz. Vou apagar aqui. Aí aqui, ó. Menos h. Aí aqui eu simplifiquei. Tá? Entendeu, Jorge? Então, obrigado pela sua dúvida, né? Que pode ser dúvida dos outros. Peço uma salva de palmas para o Jorge, nesse momento. Qualquer dúvida, vocês podem falar. Esse é o momento, tá? O momento do exercício. Sim, eu queria mostrar aqui no GeoGebra para vocês como seria mais ou menos essa função, né? Essa função que a gente trabalhou aqui com ela. Então, enquanto isso, vão olhando aí para o quadro, tá? A resolução, enquanto eu coloco aqui no GeoGebra. Que eu até esqueci de abrir hoje ele aqui. Pronto, está aqui o GeoGebra. Aí eu vou colocar aqui no 3D, né? Já que essa função aqui que a gente está trabalhando vai aparecer aqui. Aí eu vou escrever aqui, ó, x mais y dividido por x quadrado mais y ao quadrado. Então, olha só que interessante. Olha como é essa função. Olha só, quando x ou y é 0, se você reparar, você tem a função, ó, 1 sobre x ou 1 sobre y, né? Que o gráfico dela não é isso daqui, ó. Assim e assim. Vocês lembram disso lá em cálculo? Vocês viram isso? Aí quando 0 a 1 fica assim, quando 0 o outro fica assim também. As curvas de nível dela, depende do nível que você colocar, pode virar uma circunferência, pode virar uma elipse, né? Por exemplo, se você colocar aqui, ó, z igual a 1, e você olhar aqui, ó, para a interseção dela, aqui ficou como se fosse uma circunferência, né? Mas dependendo do caso, pode ser uma elipse. E aí é isso. Isso aqui é uma boa questão de prova também, né? Faça o gráfico dessa função aqui. Olha só, vocês lembram desse daí? Encontre a função que satisfaz as condições
né? Você tem aí umas condições, você quer achar justamente a função que vai dar certo isso daí, tudinho, essas 3 condições. Então, vamos fazer. Vou colocar aqui exercício 3. Gente, uma coisa que eu não falei antes, que eu esqueça de falar. Não, mas deixa eu logo escrever, né? Depois eu falo. Exercício 3. Del F, del X tem que ser igual a 2x sobre x² mais y² mais e elevado a x menos 1. Aí também quer que del F, del Y seja igual a 2y sobre x² mais y² mais e elevado a y. E por último, ele quer que o f de 1 e 0 seja igual a 5. Então, ele quer que a gente ache essa função aqui. Então, são 3 condições. Eu tenho que achar a função que satisfaz as 3. Uma coisa que eu vou avisar vocês, que nessa sexta agora, além da prova de vocês, tá? Eu vou visitar uma das turmas de vocês. Agora, eu não sei de cabeça quais são as numerações, não sei se é 10, 11, 12. Não sei que, por exemplo, se for 10, 11 e 12, as numerações, AP, 0, eu vou visitar a primeira dada das numerações, em ordem de numeração. Aí, na outra semana, eu visito a outra, e assim por diante, tá? Então, eu vou passar um tempinho lá com vocês, passar, acho que 30, 40 minutos lá com vocês, a gente vai ficar discutindo as questões, batendo papo, né, dizer quanto está difícil a prova, quanto está fácil, e a gente tem essa interação aí mais próxima, tá bom? Então, vamos lá, vamos voltar para cá. Aqui, ó, eu tenho que achar uma função que satisfaz essas 3 condições. O que eu faço? Aqui é como se eu estivesse trabalhando uma questão de primitivas, né? Eu tenho que achar a primitiva daquela função. Então, ó, eu vou trabalhar primeiro com essa condição aqui. Então, para essa minha primeira condição, eu tenho que achar uma função que, quando eu derivo em relação a x, uma das funções é isso daqui, ó, 2x sobre x² mais y². Vocês sabem me dizer qual seria a primitiva dessa daqui? Quem seria a primitiva dessa daqui? Ó? 2x sobre x² mais y²? Já pegaram? Ou ainda não? Quem é essa função? Ó, uma dica, aparece o 2x aqui em cima, né? Aparece 2x aqui em cima. Então, você já percebe, ó, que ela é uma função composta, né? Que você deriva e no final você multiplica por 2x. Então, ignore esse 2x por enquanto. Você tem uma função que, quando você deriva ela, você quer que fique 1 sobre ela. Quem é essa função? Quem é a função que a derivada é 1 sobre... É o log, né? Então, ó, bora testar aqui. Então, eu vou colocar assim, f de xy, vou escrever que é igual ao log natural de x² mais y². Será que é isso mesmo? Ó, se eu derivar isso daqui em relação a x, vai ficar 1 sobre isso, vezes a derivada do que está aqui dentro, que é 2x. Então, é isso mesmo. Aí, mais, qual é a primitiva de e elevado a x menos 1? E elevado a x menos 1. Não muda. Então, aqui, mais e elevado a x menos 1. Porque se você derivar isso aqui em relação a x, vai ficar ele mesmo vezes a derivada do que está aqui dentro. Só que a derivada do que está aqui dentro é 1. Então, é isso aqui. Acabou aqui? Não, né? Porque aqui eu tenho mais uma constante que não é bem constante. É uma função que depende de y. Então, coloca assim, h de y. Pronto. Agora, eu vou fazer aqui para a segunda condição. Ó, mas aqui, ó, a função é a mesma, né? Só que aqui, em vez de 2x, é 2y. Então, já sei que é a mesma função. Que agora eu estou derivando parcialmente em relação a y. Vou colocar assim, f de xy igual ao log natural de x² mais y². Mais, aqui, ó, e elevado a y. A primitiva, e elevado a y. Então, vai ficar e elevado a y, mais uma constante, que não é constante, é uma função que depende de x. Então, olha só, analisei aqui as primitivas, deu isso daqui. Nas duas, aparece log natural de x² mais y².
aparece bem aqui, ó. Então, esse daqui aparece nos dois. Aí, aqui em cima, eu digo que é uma função e elevado a x menos 1 e uma função que depende de y. E aqui embaixo eu tenho e elevado a y, que é uma função que depende de y, mais uma função que depende de x, que está bem aqui. Então, posso dizer que a função que depende de x que está aqui é justamente essa, e a função que depende de y que está aqui é justamente essa. Tá? Então, quem seria o meu candidato à função? Seria esse daqui, ó. Como ele é um candidato, vou colocar f-til. F-til aqui, ó. Til é porque é o candidato, tá? Não é ainda a função, não sei se é a função, é um candidato à resposta. Então, vai ser log natural de x² mais y² mais e elevado a x menos 1 mais e elevado a y. Tá? Isso daqui. Isso é um candidato. Não sei se essa é a minha resposta. Como é que eu vou descobrir? Eu vou usar a última condição. O f de 1, 0 tem que dar 5. Então, eu vou substituir aqui no meu candidato. Ó. Calcular f-til de 1, 0. Quando eu faço isso, ó, x é 1, y é 0. Então, vai ficar log natural de 1, né? 1 mais 0 é 1. Mais e elevado. Se x é 1, vai ficar 1 menos 1 é 0. Vai ficar e elevado a 0. Mais e elevado a y, y é 0. Quanto é log natural de 1? É 0. Então, aqui é 0. Aqui é 1. E aqui é 1. Então, vai dar quanto? 1 mais 1? 2. Deu o resultado que eu queria? Deu o resultado que eu queria? Não. Eu queria que desse quanto? 5. Então, está faltando quantas unidades aqui? 3. Então, ó, o meu novo candidato aqui, ó, vai ser isso aqui que eu escrevi, log natural de x² mais y² mais e elevado a x menos 1 mais e elevado a y mais 3. Né? A minha resposta vai ser essa. Por quê, gente? Porque se eu acrescento uma constante aqui, eu mudo as derivadas parciais? Não. Quando eu for derivar em x, y, eu vou continuar satisfazendo esse e esse. Mas agora, quando eu jogar nesse valor aqui, 1 e 0, isso aqui eu já sei que dá 2. 2 mais 3, 5. Então, essa é a minha resposta. Tá? Então, essa função aqui, de fato, é a minha função. Esse daqui, ó, esse f-til era só um candidato. Ainda não era a minha resposta. É só um candidato à resposta. A minha resposta também vai ser daqui. Mais 3 no final. Gostaram dessa questão? Boa, né? Vamos lá, próxima questão. Ó, trouxe duas aqui logo de derivadas mistas, né? Eu vou pular o número 4, vou fazer assim, que eu acho mais interessante. Mas se der tempo, no final a gente volta para o número 4. 5. Ó, se K é a energia cinética de um corpo com massa m e velocidade v, mostre que essa igualdade aqui é satisfeita. Ou seja, a derivada parcial de K em relação a m vezes a derivada segunda de K em relação a v é igual ao próprio K. Será que isso acontece? Bora ver. Esse é o exercício número 5. Se bem que até agora eu só pulei 2 exercícios, né? Então acho que vai dar para a gente fazer quase tudo hoje. Esse daí a gente não vai demorar muito nele também. Olha só, exercício 5, ele quer que a gente mostre que isso aqui acontece, né? Que a derivada da energia cinética pela massa vezes a derivada segunda da energia cinética pela velocidade é igual à própria energia cinética. Será? Olha bem, você está dizendo, confia. A gente vai descobrir agora, a gente vai... Vamos lá, o que é energia cinética, gente? Energia cinética, você já sabe a fórmula, né? Não preciso colocar aqui. Energia cinética, pelo menos não preciso colocar no enunciado, né? Energia cinética é mv² sobre 2. Tá?
que eu vou fazer? Ele está me dizendo que se eu pegar esse valor aqui, derivar em relação a m, depois multiplicar por isso aqui, tem que dar k. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é calcular as derivadas parciais aqui. Tá? A energia cinética é uma função que depende de m e depende de v. Ok. Então, venho aqui, ó, vou calcular primeiro a energia cinética em relação à massa. Gente, em relação à massa, eu olho para isso daqui, o resto é constante, v quadrado sobre 2 é constante. Vou derivar só a massa em relação à massa, que é 1. Então, vai ficar só v quadrado sobre 2. Só. Agora, eu vou pegar a mesma função e derivar em relação à velocidade. Aí eu olho para cá, m sobre 2 é constante, vou derivar só v quadrado, derivado do v quadrado é 2v. Então, vai ficar mv. Por que mv? Porque se eu derivei v quadrado, ficou 2v, o 2 eu simplifiquei com 2 aqui de baixo. Então, ficou só mv. Só que aqui é a derivada segunda em relação a v. Derivada segunda em relação a v. Então, venho aqui, ó, e vou calcular agora a derivada segunda da energia cinética em relação à velocidade. Eu olho para essa função, vou derivar em relação à velocidade, gente. Vai ficar só m. Então, isso aqui é igual a m. Agora, olha só. A derivada em relação a m deu v quadrado sobre 2. E a derivada segunda em relação a v deu só m. Se eu pegar esses dois resultados que deu aqui, ó, e multiplicar esse vezes esse, vai dar a fórmula da energia cinética? Sim ou não? Ó, se você pegar m e multiplicar por v quadrado sobre 2, vai dar a fórmula da energia cinética? Vai. Então, realmente está satisfazendo ali aquela questão. Porque, ó, se você pegar, vou escrever aqui rapidinho, logo, se você pegar, ó, ainda vou escrever com essa notação assim, km, isso aqui é a derivada parcial em relação a m, vezes kvv, derivada segunda em relação a v. Tá? Estou usando outra notação. Quem é a derivada parcial de k em relação a m? É isso aqui, ó, v quadrado sobre 2. Então, aqui vai ficar v quadrado sobre 2. Quem é a derivada segunda em relação à velocidade? É só m. Então, vezes m. Quando eu multiplico esse vezes esse, dá mv quadrado sobre 2, que é a própria energia cinética. Então, de fato, aquela igualdade é satisfeita para a função energia cinética. Então, satisfaz aquela equação. Vamos lá, estamos chegando no final. Vamos aqui para o exercício número 6. Tem o 6 e tem o 7. O 6 e o 7 eu deixei os dois para a teoria da função implícita, que é um dos assuntos mais legais que a gente está vendo, né, ultimamente, então trouxe dois só para isso. Então, exercício número 6. Verifique se a equação, esta equação que está bem aqui, ó, define y como uma função de x. Então, primeiro você vai ver se define, né? Em caso afirmativo, determine a equação da reta tangente no ponto 0 e menos 2. Então, vamos lá. A primeira coisa que eu tenho que verificar é se isso daqui, né, como ele falou aqui, ó, verifique se isso aqui define y como função de x, ou seja, se eu consigo definir implicitamente y como função de x. Para eu saber disso, eu vou ter que usar o teorema da função implícita, a primeira versão dele. Então, é isso que a gente vai fazer aqui agora. Eu vou escrever os dados da questão, mas já coloque na sua cabeça que você vai precisar aqui do teorema da função implícita. Que a gente viu de segunda, né? Não faz muito tempo. Então, exercício 6, eu vou colocar aqui só a minha equação, y² menos 4 igual a x² vezes x² menos 5. E aqui eu vou colocar o ponto que está me pedindo. O ponto é o ponto 0 e menos 2. Pronto. Então, vamos lá. Vamos resolver essa questão. Vocês lembram dessa equação? Não lembra? Vocês já viram em algum lugar? Vocês já viram essa equação? Lá em cálculo 1, quando você está estudando derivação implícita. Vocês calculam, inclusive, a derivação implícita disso daqui, né? Só que vai lá dar um trabalho. Aqui não, aqui vai ser mais rápido, né? Por quê? Porque aqui a gente tem o teorema da função implícita para usar. Então, como é que usa mesmo?
segunda-feira a gente aprendeu, né? Mas vou relembrar aqui para vocês. Primeira coisa, eu vou colocar tudo aqui de um lado só. Eu vou deixar zerado um lado. Quando eu faço isso, eu defino uma função que só depende de x e de y, que vai ser a função que é esse termo aqui menos esse, já que quando ele aparece do outro lado, aparece negativo. Então, ó, a minha função que eu quero analisar é essa daqui, ó, gente. F de x e y é igual. Se você quiser, já que você sabe que você já vai ter que derivar em relação a x e em relação a y, você pode já distribuir aqui, ó, no parênteses. Não é obrigado a fazer, você pode fazer se quiser. Então, ó, y² vezes y² é y elevado a 4. Tá? Menos esse vezes esse vai ficar 4y². E agora aqui, x² vezes x² é x², só que aqui vai ficar negativo, né? Então, menos x². Aqui ficaria menos 5x², mas agora vai ficar positivo, né? Porque ele aparece do outro lado, do outro termo. Ó, então, essa é a função que a gente quer trabalhar. Qual é a primeira coisa que a gente faz depois que a gente define a função? Vocês lembram? Eu calculo as derivadas parciais. Então, venho aqui, vou fazer, ó, f índice x. Calculando em relação a x a derivada parcial, aqui vai zerar, aqui vai zerar, aqui vai ficar menos 4x², e aqui vai ficar 10x. Então, vai ficar mais 10x. Tá, agora aqui, ó, f, y. Agora eu vou derivar em relação a y. Aqui vai ficar 4y³ positivo, menos 8y. Aqui vai zerar, aqui vai zerar. Então, fiz as derivadas parciais. E agora, o que é que eu faço? Vocês lembram? Tá, isso aqui é contínuo, né? Vocês podem só afirmar, não tem problema, ó, funções contínuas, tá? As derivadas parciais são contínuas. Se for na hora da prova, pode só afirmar mesmo, é contínua, pronto. Né? Acredite, é isso mesmo, pronto, contínuas. Tá, mas qual é o segundo passo? Vocês lembram? Achar um ponto, né? Onde esse ponto ele tem que fazer o que com f? Zerar, né? E com fy? Não pode zerar. Então, a gente tem que zerar esse daqui, mas não pode zerar esse daqui. E tem que ser o mesmo ponto. Não posso usar um para cá e um para cá, senão vai ficar muito fácil. Então, ó, vamos achar esse ponto. Vamos ver, né? Agora é o momento que você procura o ponto. Olha, normalmente a gente começa pela origem, né? Que a origem é bem fácil de zerar uma função. Nesse caso, é a mesma coisa. Ó. Se você escolher o ponto 0, 0, aqui, você zera a função. Sim ou não? 0, 0. Aí você fala, beleza, ó, já, isso aqui está muito fácil, já achei o ponto. Só que você vai usar o mesmo ponto na derivada parcial em relação a y. Quando você faz isso, o que acontece aqui? Zero. Então, não é esse ponto, né? Então, a gente tem que achar outro ponto, de modo que isso aqui dê certo. Não pode ser o ponto 0, 0. Aí, claro, na prova de vocês, você tem que ficar pensando um pouquinho. Você tem que ficar pensando, se cair uma dessa. Você vai falar assim, e agora? Aí volta para cá e pensa em outro ponto que talvez zere isso daqui. Você pode pensar em pontos triviais. 1 em 1. Será que 1 em 1 zera isso daqui? Ó, bora ver. Se eu escolher y e x igual a 1, vai ficar tudo aqui. Ó. 1 menos 4 menos 3. Menos 3 menos 1, menos 4. Menos 4 mais 5 é 1. Então, não zerou. Então, não é o ponto 1. Será que é o ponto 1 em x, 0y? Bora ver. 0y e coloca x igual a 1. Vai ficar menos 1 mais 5. Não, também. Então, você vai ficar pensando, pensando. Até que você vai chegar num determinado ponto. Qual é o ponto? Esse ponto bem aqui, ó. 2 e 0. Ou melhor, desculpa, é o contrário. É que eu estou olhando para cá. 0 e 2. Bora olhar para esse ponto 0 e 2 aqui, gente. X é 0. Então, vai zerar aqui e aqui. E o y é 2. Se eu colocar y2 aqui, ó, vai ficar y² 2 à quarta. Quanto é 2 à quarta? 16. Aqui vai ficar 4 vezes 4. 16. 16 menos 16? 0. Então, esse ponto zera a minha função. Beleza. Agora, bora ver se ele vai zerar a derivada. 0 e 2.
Ó, aqui nem aparece o x, então vou me preocupar só com 2. Aqui, ó, 2 ao cubo é 8. 8 vezes 4, 32. Tá? 32. E aqui, 8 vezes 2, 16. 32 menos 16 vai dar 16. Ou seja, deu zero? Não. Então, agora sim, eu posso aplicar o teorema da função implícita. Aí você vai dizer, poxa, professor, eu gostava mais quando era no cálculo 1, que eu não tinha que fazer isso. Tá, mas no cálculo 1, não esqueça que lá ele já te dizia que a função era definida implicitamente. Então, isso aqui é um passo a mais. Porque se ele me dissesse já, se ele me afirmasse que isso aqui acontecia, que ela era definida implicitamente, eu não precisava fazer isso daqui também. Eu pulava logo para cá e dividia esse por esse e acabava a questão. Mas agora que vocês têm mais maturidade nessa questão matemática, né? Então agora vocês mesmo verificam se pode ou não. Tá? Uma dica, né? Como foi que eu achei esse ponto 0,2? Claro que cada caso é um caso, né? Cada questão é um desafio diferente. Mas eu olhei de volta para cá. Ó. Eu quero achar o meio de zerar essas duas funções aqui. Né? Em particular, né, eu quero zerar os dois lados aqui. Só que eu quero zerar esses dois lados, ao mesmo tempo que eu não quero zerar esse daqui, essa expressão aqui. Então, eu sei que se eu escolher y0, eu vou zerar aqui e aqui. Então, não pode ser y0. Mas será que tem outro valor para eu zerar y? Para x, não. Para x, eu posso escolher o 0, porque o x nem aparece aqui. O x não vai influenciar para mim. Então, aqui eu posso escolher x igual a 0. O y que está dando problema para mim. Mas qual é outro valor que pode zerar y aqui? Aí você olha para cá, ó, y2. Que vai ficar 2 ao quadrado menos 4, aqui vai zerar. Aí você tem, tá? Então, para x igual a 0, y igual a 2, será que vai dar certo? Aí quando vê, deu certo. Então, você pode usar o teorema da função implícita nesse caso, tá? Então, logo, pelo teorema da função implícita, quem é o meu y'? Escrever dy dx. Quem é o meu dy dx? Vai ser menos esse daqui. Como é menos esse f de x, eu já vou trocar os sinais dele. Ó. Então, vai ficar esse positivo e esse negativo. Aqui já estou pulando uma etapa já. Então, vai ficar 4x ao cubo menos 10x. Dividido... o de baixo você não precisa trocar o sinal. Só troca ou só o de cima ou só o de baixo, tá? Então, o de baixo continua do jeito que está. Vai ficar 4y ao cubo menos 8y. Essa é a minha derivada. Eu só peguei a derivada parcial de x e dividi pela de y. Só que aqui em cima eu troquei o sinal porque a fórmula é menos uma derivada sobre a outra. Acabou a questão aqui? Não, né? Não acabou. Porque o que ele quer? Ele quer a reta tangente, ele quer a equação da reta tangente que passa por esse ponto bem aqui, ó. Esse ponto ele está inclusive ele está nessa equação. Como é que eu faço isso agora? Gente, você tem o ponto, ou seja, você tem o valor do x, você tem o valor do y, você tem o valor da derivada. Então, você só aplica na equação da reta tangente. Como é a equação da reta tangente? Equação da reta tangente. Isso aqui é lá do cálculo 1 mesmo. Como é que a reta tangente? É y menos y0 igual a dy dx, né? Ou seja, a derivada no ponto que você está calculando, vezes x menos x0. Claro que aqui eu fiz uma notação maior, né? Mas aqui é só a derivada, né? Que é o coeficiente regular da reta tangente. Tá, mas qual é o ponto que ele quer? Ele me deu o ponto 0 em x menos 2 em y. 0 em x menos 2 em y. Então, vai ficar assim, ó. Vai ficar y menos. Ó, já que é menos 2 em y, então aqui vai ficar menos com menos, vai ficar mais. Então, vai ficar y mais 2. Aqui o x0 é 0. Tá? E aqui eu vou calcular quanto é a derivada para esse ponto. Então, vou voltar para cá. Ó, a minha derivada é essa expressão aqui todinha.
Se eu for aplicar no ponto 0 e menos 2, aí vem aqui, ó, x igual a 0. Então, aqui vai zerar e aqui vai zerar. 0 menos 0 é 0. Então, zerou o numerador. E o denominador zerou? Não. Se você jogar aqui menos 2, isso aqui não vai zerar. Então, o resultado da derivada aqui deu 0. Só zerou o numerador mesmo, né? Então, a derivada é 0 para esse ponto. Eu venho aqui, ó. Para esse ponto, a derivada é 0. Então, bem aqui, ó, é 0. Então, fica 0 vezes x menos 0. Ó, já que é 0, vai zerar todo mundo, né? Então, quem vai ser a equação da reta tangente aqui nesse caso? A equação da reta tangente vai ser y igual a menos 2. Acabou. Vamos ver no GeoGebra rapidinho como é essa curva, porque essa curva vocês já viram, só que vocês não lembram. Vou colocar aqui. Deixa eu voltar até para o... Voltar até para o 2D aqui, só para colocar a curva. Vamos lá, a curva é y² vezes y² menos 4 igual a x² vezes x² menos 5. Está aqui. Lembraram da curva? Qual é o nome dessa curva, vocês lembram? Não? Curva do diabo, o nome da curva, figura geométrica. Por que esse nome? Você já parou para pensar? É por causa de um brinquedo chinês, que o nome é, se não me engano, é Diabolos, o nome do brinquedo. Aí essa figura aqui lembra o brinquedo chinês. Tá? É isso, essa que é a figura. Vamos pegar aqui o ponto, ó. O ponto é 0 e menos 2, né? Opa, menos 2, ó. É esse ponto A bem aqui, ó. Nota que ele está na curva. Quem é a reta tangente que a gente achou lá? Y é igual a menos 2. Então, eu escrevo aqui, ó. Y igual a menos 2. Está aqui. Ó, vou até colocar de outra cor. Ó, então, deu certinho mesmo, que a gente estava esperando. Esse é o ponto da curva, essa aqui é a reta tangente. Interessante, né? Tá, última questão. A gente terminar aqui. A última questão... Eu já até lembro qual é essa questão. É muito legal também essa questão. Exercício número 7. Olha só, verifique se esta... Aí no slide para vocês. Verifique se essa equação aí, ó, e elevado a z igual a x, y, z, define y como função de x e y, né? Ou seja, você tem que aplicar de novo o teorema da função implícita. Em caso afirmativo, calcule os derivados parciais. Aí, hoje é sexta-feira, dia da prova de vocês, caiu essa questão aí. Aí você fala, poxa, legal, né? Uma equação tão simples dessa daí, tá fácil de aplicar o teorema da função implícita. É isso mesmo. É o famoso confia, né? Uma questão dessa daí. A questão já disse para você. Vamos lá, vamos resolver essa questão. Exercício número 7. Bom, a expressão é essa daqui, ou seja, é uma questão bem rápida até de escrever, e elevado a z igual a x, y, z. Pronto, é só isso, ele quer as derivadas parciais. Ok, então vamos lá, vamos resolver essa questão aqui. Então, ele pede para você verificar primeiro se essa equação define z como uma função que depende de x e y. Então, a gente vai fazer os mesmos passos do teorema da função implícita, só que agora para o caso fx, y, z. Então, ó, eu coloco tudo para um lado só, e aí a minha função f, x, y, z vai ser igual a e elevado a z menos x, y, z, né? Isso aqui, tranquilo até aqui, né? Eu vou calcular as derivadas parciais, que também é muito tranquilo. Vem aqui, vamos lá, derivadas parciais. Primeiro, fx. Derivando em relação a x, isso aqui vai zerar, e aqui vai ficar menos yz. Então, menos yz. Aí eu venho aqui, ó, e faço fy. A derivada parcial em relação a y. Aqui vai zerar, e aqui vai ficar menos xz. Aí eu venho aqui, menos xz. Agora eu derivo em relação a z. A derivada disso aqui em relação a z é isso aqui mesmo, e elevado a z. E esse daqui, ó, a derivada em relação a z vai ficar menos xy. Aí você coloca menos xy. Ah, professor, tá fácil. Não, realmente, está muito fácil até aqui, ó. Aí agora a gente vai fazer o quê? Ah, tá.
todo mundo contínuo, né? Funções contínuas. Então, você escreve na sua prova, tá? Ó, contínuas. Ok? Tá, agora o próximo passo é achar aquele ponto, né? Aquele ponto que vai zerar isso daqui, mas não pode zerar isso daqui, ó. Derivada parcial em relação a z. Agora a gente está nesse caso aqui. Como é que você faz? A gente pensa logo na origem, né? 0, 0, 0. Quando você joga 0, 0, 0, aqui vai zerar, obviamente. E aqui vai zerar, e elevado a 0 é 0, não é 1. Então, a origem não serve para você. Não serve para você zerar. E agora? Será que eu posso fazer, então, ponto, sei lá, 1, 0, 0, ou seja, deixar só o x aqui igual a 1 e o resto 0? Não, também, porque enquanto você fizer isso, ó, aqui vai dar 0. Enquanto um desses aqui for 0, isso aqui vai dar 0. Mas isso aqui nunca vai ser 0. Né? O e elevado a x, ele sempre é positivo, né? Então, não. Então, o 0 não vai nos ajudar. Essa que é a verdade aqui agora. Então, quem vai nos ajudar? Você pensa, bom, vamos fazer com 1 então, né? Se eu fizer 1, 1 e 1, o que vai dar isso aqui? Vai ficar e elevado a 1, que é o próprio número de Euler, menos 1 vezes 1 vezes 1 é 1. Então, vai ficar e menos 1. E menos 1 é 0? Não. Aí tá, vai pensando. Fica pensando. Só que o problema, ó, já que você viu que isso aqui nunca vai ser 0, então você já percebeu que esse valor aqui tem que ser igual ao número de Euler também. O número de Euler é elevado a alguma coisa. Aí, então, você vem aqui, já sei. Então, se eu pegar assim, ó, f vai ser e, 1 e 1. Será que agora vai? Aí você calcula, né? Ó, o z é 1, então vai ficar e elevado a 1 é e. Menos o x é o número de Euler. E y e z é 1. Então, e vezes 1 vezes 1 é e. Então, e menos e é 0. Aí você fala, finalmente, ó, você ficou uns 10 minutos ali, achou o ponto que zera. Só que aqui começa o desespero, né? Porque não acabou aqui, você tem que olhar para cá agora. Aí você vai usar aqui o ponto, né? O mesmo ponto que você escolheu. Aí você faz aqui e, 1 e 1. Só que quando você faz isso, ó, vai ficar e elevado a 1, que é e, menos o x é e. E vezes y, que é 1, é e. E aí vai zerar. Aí nessa hora bate desespero, né? Que você fala, e agora? Qual é o ponto? Então vamos lá, sem mais enrolações, né? Que eu acho que eu nem tenho tempo mais para ficar enrolando. Não tem mais tempo mesmo, não. Bom, já que falhou com 0, porque isso daqui não pode ser 0, já que falhou com e elevado a 1, vou tentar com e elevado a 2. Então, ó, eu posso tentar isso daqui, ó, f. Posso fazer o seguinte, ó, pode ser que seja o e elevado a 2, 2e e 2. Bora ver se vai dar certo. Já faz tempo que eu fiz a questão, nem eu sei mais se vai dar certo. Até para mim vai ser um mistério aqui. Então, e elevado a z vai ficar e elevado a 2, menos o x e sobre 2, o y 2 vezes z, e o z é 2. Opa, não, então peraí, não precisava desse 2 aqui. Vou tentar só o e aqui, porque o z aqui já vai fazer esse papel. Então, só o e aqui, pronto. Ó, quando eu faço assim, vai ficar, esse 2 vai cancelar com esse, e vezes e é e quadrado menos e quadrado vai ficar 0. Agora eu vou tentar no outro, né? Agora nem eu lembro mais se vai dar certo, até eu estou nervoso aqui. Então, venho aqui, ó, e faço f de z. Aí eu faço e sobre 2, e 2. Aí tá. Aí eu venho aqui, ó, e elevado a z. O z é 2, então vai ficar e elevado a 2. Menos x vezes y, então vai ficar e sobre 2 vezes z. Então vai ficar e quadrado sobre 2. Isso menos isso, né, 1 inteiro menos meio disso vai ficar meio. Meio de e quadrado. Você fala, ufa, não deu 0. Então, realmente, ó, o ponto que você poderia escolher nessa questão é o ponto e sobre 2, e 2. Então, nesse caso, você pode usar o teorema da função implícita. Nesse caso aqui. Não acabou a questão, mas eu creio que já acabou. Creio que já acabou o nosso tempo. Mas não tem problema, porque, ó, gente, como é que você finaliza essa questão agora? Depois que você já sabe que você pode usar o teorema da função implícita, né?
seja, o teorema da função implícita, ele pode ser usado, as hipóteses para ele foram satisfeitas. Aí o que você faz? Quem é a derivada parcial de z em relação a x? Seria menos esse valor aqui, ou seja, que vai ficar mais, né? YZ, sobre isso daqui. E quem é a derivada parcial de z em relação a y? Seria menos esse valor aqui, que vai ficar mais, sobre isso daqui. Lembraram? Então, assim você finalizaria essa questão. E é isso. Terminou nossa aula aqui de exercício, né? Foi bem divertido, né? A gente resolveu vários exercícios aí. Esses finais foram os mais legais, por causa do teorema da função implícita. E é isso. Se preparem, vão estudando aí tudo o que a gente fez até aqui e mais os materiais aí que o Newton disponibiliza para vocês. Muito obrigado, até sexta-feira. Lembrando que na monitoria eu vou aparecer lá em uma das salas para a gente ficar conversando, tá? Então, até sexta-feira. E boa prova para vocês.